Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e ir à frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas porque o vento era contrário. Entre as 3 e 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fracos na fé, por que duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Palavra do Senhor. Amor de Deus revelado. Palavra é o próprio Jesus. Olá, amigos e amigas, novamente estamos aqui com a Palavra de Deus para estudarmos a Bíblia nos grupos de vivência, em famílias ou mesmo aí sozinho, você lendo a sua Bíblia, olhando o seu livrinho. Nós estamos fazendo essa caminhada num panorama bíblico dos grandes personagens da história da salvação que Deus assim se revelou no coração de cada um. Começamos lá no Antigo Testamento. Vamos terminar no Apocalipse. Estamos agora no Novo Testamento, olhando alguns personagens muito importantes da história. Hoje, o nosso personagem, a nossa figura é Pedro. A importância de Pedro no grupo dos apóstolos. Estamos lendo ainda o Evangelho hoje de Mateus, essa parte aí já no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Mateus quer nos apresentar então que Jesus é muito importante na comunidade daquele tempo, mas Jesus deixou uma missão grande para Pedro. Então Pedro já é uma figura grande para a comunidade primitiva. Mateus é o evangelista que mais coloca Pedro em destaque à frente dos apóstolos. Então aqui nós estamos no nosso 24º encontro. Nosso 24º encontro. Mateus, então, apresenta aqui a figura importante de Jesus, o primeiro dos apóstolos, a presunção de ser forte, a humildade da conversão. Então, Pedro, nós conhecemos, Pedro parece, pelos os comentários bíblicos, as narrativas do Evangelho, era alguém turrão, alguém cabeçudo, alguém de um gênero muito forte, ao ponto que ele dá dura em Jesus algumas vezes, mas ao mesmo tempo aqui ele já apresenta Pedro com humildade. Quando ele reconheceu que ele não tinha o poder, a força dele, dependia de Jesus, ele pediu socorro. Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. Nós vimos isso então no Evangelho. E nós também conhecemos a fraqueza de Pedro. Pedro vai negar Jesus. Pedro vai dar uma dura em Jesus em algum momento, mas no final Jesus o estabelece como pastor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que os demais. Mesmo tendo traído, mas Jesus confiou em Pedro por causa da humildade. Pedro soube se converter, soube pedir perdão e reconhecer as suas fraquezas e se tornou então um grande líder dos apóstolos, ao ponto que a igreja o reconhece então como o primeiro papa, o chefe, e todos os papas se colocam então no lugar de Pedro como o chefe da igreja católica. O que nós temos então aqui no nosso texto, no nosso livro?
né? Então Pedro, ele teve força de reconhecer. E a pergunta que fica para, né, refletir aí em grupo: de onde você tira a força para ser forte? Diante dos seus sofrimentos, das suas fraquezas, dos seus temores, de onde vem força? O que te dá força para ser forte e não desistir? São tantos os problemas hoje em nossas vidas, na igreja, nas pastorais, nos movimentos, no serviço, mas principalmente às vezes na família, no trabalho, na nossa vida social. Às vezes a gente quer largar tudo e começar um outro tipo de vida, mas nós não desistimos. Alguns desistem, mas muitos buscam a força na fé, na experiência de Deus e na vida do seguimento de Jesus. Então, onde que vem essa força? Essa é a pergunta, então, para que nós possamos trabalhar neste encontro. Aqui nós vimos, então, que Jesus estava lá no banquete da vida. O banquete da vida é a multiplicação dos pães. Após a multiplicação dos pães, depois vem a narrativa também que Jesus ficou sabendo da morte de João Batista. Depois, Jesus mandou, né, saiu com seus discípulos para a multiplicação dos pães, mandou os discípulos irem à frente na barca e cruzar o rio, o mar da Galileia, que é um grande lago de água doce. E depois Jesus vai rezar sozinho, subiu ao monte para rezar. Enquanto a barca está longe, Jesus continua rezando, de madrugadinha, já está quase amanhecendo o dia. Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre o mar. E aí os discípulos veem Jesus vindo e ficam com medo, assustados, achando que é um fantasma que está vindo ao lado deles. A barca está com vento forte, eles já estão assustados. Mas eles reconhecem Jesus. Coragem, sou eu. Olha, coragem, sou eu. A palavra sou eu, principalmente lá no Evangelho de João, retoma o que Deus apresentou a Moisés, o eu sou. O eu sou é o nome de Deus? Sou eu é o nome de Deus? Confia em mim, sou eu. Então, nesse sentido, eles reconheceram Jesus. Mas mesmo assim, Pedro ficou espantado. Como que ele vem caminhando sobre a água? Se é tu mesmo, então faça com que eu também vá caminhando ao seu encontro. Venha. Então, olha só, venha caminhar comigo. E Pedro entrou na água e começou a caminhar. Como o vento também tocava, Pedro enfraqueceu na fé. Quantas vezes, né, nós temos aí alguns ventos que tocam a nossa vida, balança a nossa vida e nós fraquejamos na fé, duvidamos muitas vezes de muitas coisas. Pedro também foi fraco nesse sentido, é isso que o evangelista Mateus quer mostrar. Mas mesmo sendo fraco, Pedro recorreu a Jesus. Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, segura Pedro e levanta ele e os dois entram na barca. Ao entrar na barca, todos reconheceram Jesus. Realmente ele é o Filho de Deus. Prostraram-se diante de Jesus como um grande mestre. Alguém que, além de conhecimento, de ensinamento, faz milagres maravilhosos. Alguém que acalma a tempestade, alguém que caminha sobre as águas, alguém que multiplica os pães, alguém que cura os doentes, que expulsa demônios, quer dizer, então, alguém que faz sinais maravilhosos, mas alguém que tem autoridade no ensinamento. O que Mateus quer, então, que a comunidade entenda lá no tempo deles, como para nós hoje também. Que diante das nossas fraquezas, das nossas falhas, conhecer que Jesus, ele tem esse poder de reconhecimento. Nós devemos reconhecer Jesus com esse poder que vem de Deus. Aqui eles reconheceram, realmente ele é o Filho de Deus. Nós já vimos no encontro passado, que eu já falei outras vezes, que o evangelista João apresenta Jesus não só como Filho, mas como o próprio Deus encarnado. Nós temos os evangelhos sinóticos que eles entenderam Jesus o Messias, o Filho de Deus, alguém que foi enviado por Deus. Mas é o evangelho de João, então nós temos Jesus é o próprio Deus que se encarnou e veio morar no nosso meio. A comunidade de Mateus ainda não entendia essa dimensão de Jesus sendo Deus encarnado, mas eles entendiam Jesus, o Messias de Deus, o Filho de Deus, que veio fazer a vontade de Deus à terra, à humanidade. Nós estamos estudando, então, mais um personagem da Bíblia dentro da revelação, da história da revelação de Deus para nós. E a nossa figura hoje é Pedro.
Pedro, então, é aquele que tem coragem de reconhecer a sua fraqueza e buscar em Jesus a força e o poder. O próximo encontro nós vamos ver uma figura, um personagem muito complicado, que muitas vezes nós também corremos o risco de ser tentado como ele e de não buscar em Jesus o poder. Nosso próximo grupo nós vamos ver Judas. Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. Espero que você esteja aí, então, gostando desse estudo bíblico. Converse com seus colegas aí, partilhe as perguntas, responda as questionáriozinhas, as perguntas que está aí no final para você fazer um treinamento também. E rezamos juntos em grupo de vivência, em nossas famílias e também pela toda a nossa diocese. Espero que vocês aí curtam, compartilhem, comentem. Estamos à disposição também no grupo do WhatsApp para colaborar com vocês. Deus os abençoe, boa reunião e até o nosso próximo encontro.